Vamos chamar então Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, já na tela comigo e com a Débora. Manhota, muito boa tarde. Queria te ouvir não só sobre essa fala de Joe Biden, falando que o serviço secreto precisaria de algum tipo de apoio, mas lembrar o que Donald Trump também já disse. Além de ter elogiado o serviço secreto, ele já apontou o dedo para os seus adversários políticos, não só o atual presidente Joe Biden, mas a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris, alegando que a retórica do Partido Democrata contra ele é que incentivaria esse tipo de situação, neste caso, ainda sob investigação das autoridades, diferente ali do caso de Butler, na Pensilvânia, que todos viram na hora que aconteceu um atentado de fato que quase tirou a vida do candidato do Partido Republicano. Fernanda Manhota, boa tarde, bem-vinda. Oi, Yuri. Oi, Débora. Aparentemente, hoje, Rodrigo e eu estamos na agenda policial aqui no nosso programa, né? Ele veio falar das granadas e eu vim falar dos atentados políticos. Bom, é isso. A gente acompanhou esse episódio, né? Mais um episódio delicado nos Estados Unidos, reflexo dessa polarização que o país vem vivendo. E eu diria, Yuri, que esse episódio ele tem diversas camadas, né? Que precisam ser analisadas. A primeira camada tem a ver com as necessidades do próprio serviço secreto e uma espécie de avaliação interna pela qual esse tipo de instância vai ter que passar. A gente já vem de um processo de reestruturação desde o atentado anterior do Trump, com mudanças, né, na liderança e tudo mais, e agora o Joe Biden dá a entender que seria o caso de angariar recursos e, de repente, aumentar o efetivo para conseguir dar suporte às necessidades do serviço secreto. Lembrando que a estrutura do serviço secreto, ela atende presidentes, vice-presidentes, ex-presidentes, e que, portanto, a quantidade de trabalho é muito grande, sobretudo em ano de eleição, quando também eles são os responsáveis pela segurança de todos os candidatos. Então, pensar sobre responsabilização e sobre revisão de procedimentos, sem dúvida, é uma primeira camada. Além disso, a gente tem que levar em consideração também o momento em que isso acontece e como a campanha do Trump vai politicamente utilizar esse episódio. É um episódio com menos potência, menos força do que o episódio anterior, mas que acontece num timing melhor do ponto de vista, né, de discurso de campanha do que aquele episódio, no sentido de que pode beneficiar Donald Trump na retomada de protagonismo da campanha e, segundo, dá a chance de Donald Trump novamente pautar as eleições. Trump, desde a troca de candidato democrata, Yuri e Débora, tem tido muita dificuldade de ser o assunto da eleição, coisa que ele vinha fazendo, aliás, desde sempre, né? O Trump tem uma capacidade magnética de trazer para si os temas, né, em geral, e ele perdeu esse protagonismo, é algo que o incomoda. Eu tenho um grande amigo, estrategista político, que outro dia disse uma frase que é emblemática. Ele disse assim: quem ganha a eleição é sobre quem as pessoas falam, né? Então a gente tem que prestar atenção em quem as pessoas estão falando. No caso do Trump, esse episódio, apesar de evidentemente indesejado, ele poderia funcionar como uma alavanca para a retomada do protagonismo. Resta saber como essa narrativa vai se construir. Se o Trump vai conseguir se beneficiar e se apropriar disso para reverter o cenário, ou se a bola continua no campo dos democratas, Yuri e Débora.